Durante toda a história da humanidade, sempre houve pessoas tementes a Deus, pessoas justas, pessoas até de Deus, até cheias do Espírito Santo, que questionaram sobre a sua santa justiça. Talvez seja essa a mesma questão que você levanta neste momento. Por que os maus enriquecem enquanto os bons são miseráveis? Por que os injustos desenvolvem, se tornam poderosamente ricos e os justos vivem a pão e água? Sim, porque os desonestos conseguem sucesso enquanto os honestos passam necessidades. Você sabia que até o profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, questionou a Deus, fazendo a seguinte pergunta: ó Senhor meu Deus, se eu discutisse o meu caso contigo. Jeremias tinha um problema, tinha um caso. Ele era uma dessas pessoas justas que estava sendo injustiçada. Se eu discutisse, continua dizendo ele, este meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso, olha só a maneira do profeta falar, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Olha só, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Aí ele faz a pergunta: por que os maus ficam ricos? Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Quer dizer, Jeremias, o profeta, viu isso nos seus dias, que é o que todos vemos em todos os tempos, é ou não é? Nós vemos isso. E aí ele fala: mas tu, Senhor, me conheces. Tu vês o que eu estou fazendo e sabes como te amo. A verdade é que talvez você, amiga e amigo ouvinte, vive reclamando de Deus, reclamando: poxa, o vizinho comprou um carro novo, melhorou a sua casa, e a minha casa está caindo aos pedaços. O vizinho, domingo, se arruma e vai para o jogo, vai para as baladas. O vizinho vai para as esquinas, senta nos bares, bebe, come, regala-se, vive falando até coisas contra Deus, mas ele vive bem. E eu aqui, todo domingo sou fiel, vou na igreja, sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, não faço mal a ninguém, procuro viver uma vida regrada e tudo, mas a minha vida não progride, não prospera. Não há prosperidade na minha vida. E já há tempo que eu te sirvo, ó Deus, e ainda assim a minha vida continua
essa mesmice. Sabe o que Deus respondeu para Jeremias? Ele disse assim: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que você vai correr mais do que os cavalos? Isso você pode encontrar no livro de Jeremias, capítulo 12, versículos 1 a 5. Você vai ver os questionamentos de Jeremias e a resposta de Deus. O fato é que Jeremias se preocupava com os outros. Assim como muitos que me ouvem agora o fazem. Você é uma pessoa correta, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa que vive uma vida íntegra. Tecnicamente você não tem pecado, você está vivendo bem diante de Deus, está em paz com a sua consciência. Mesmo assim, você observa bem com uma certa inveja dos que são ricos, dos que vivem bem regaladamente, dos que têm fartura, enquanto você vive contando moedinhas para poder comprar comida. Você é fiel a Deus, mas, ao mesmo tempo, você fica de olho na miséria dos ricos perdidos. Você fica preocupado com aqueles que estão prosperando e que são maus. Esse é um grande problema, minha amiga, meu amigo ouvinte. Porque é justamente isso que Deus fala, responde para Jeremias. Olha, Jeremias, você está olhando para os outros, você aposta a corrida com pessoas, com homens. Como é que você vai querer correr mais do que os cavalos? Em outras palavras, como é que você desfoca a sua visão da minha grandeza e olha para baixo? É possível apostar a corrida com homens que vão a pé quando se tem asas como as águias? Eu dei a você, Jeremias, asas de águia, para você voar e voar alto. Mas você fica insistindo em querer disputar com aqueles que vão a pé. Não dá, não dá. Você sabe de uma coisa, minha amiga e meu amigo ouvinte? Vou falar para você sinceramente. Enquanto as pessoas que são de Deus ficarem focando sua fé em coisas pequenas e insignificantes, elas jamais reunirão fé e coragem para investirem em coisas grandes e tomarem posse de coisas grandes. Você diz que é de Deus, você crê no Deus Todo-Poderoso, não é? Você não crê que Deus é grande? Você crê que Deus é grande. Mesmo assim, você continua com a sua visão mesquinha, pequenina. E por isso você não sai de onde está. Eu vou dizer para você, como testemunho, eu também tenho testemunho para falar. Eu lembro que, logo no princípio da minha conversão, eu tinha tido acesso à palavra de Deus, à grandeza de Deus. Eu li os fatos e feitos de Deus entre os homens, entre Abraão, Isaac, Israel, entre Moisés, Josué, Davi e os profetas, e Gideão. Então eu ficava assim entusiasmadíssimo. A minha fé ia lá em cima.
Eu via Deus como alguém todo-poderoso. Eu vi e vejo Deus grande. E eu falava para mim, poxa, não é possível que Deus seja tão grande e a sua obra seja tão pequenininha, tão insignificante. Eu até me lembro, porque eu sou daquele tempo dos Beatles. Então, os Beatles, parece que eles fizeram um show no centro de Nova York, lá no Central Park, e reuniram lá umas 200 mil pessoas. E eu fiquei indignado. Eu falei, poxa, como é que pode? Eles, incrédulos, com uma musicazinha fajuta, uma emoção, reúnem 200 mil pessoas. E o pastor da minha igreja, pregando a palavra de Deus, falando do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, reúne lá 600 pessoas. Como é que pode? Não, tem coisa errada aí. Eu falo, não aceito isso não. Eu não aceito isso não. Se Deus é grande, falava para mim mesmo, coisas grandes têm que acontecer. Eu já pensava assim desde o princípio da minha conversão, porque eu lia a Bíblia e via coisas grandes, como por exemplo Davi. Davi, quando viu Golias desafiando o exército de Israel, ele ficou irado. Ele não era nem um soldado, ele era um garoto, ele era um menino. Ele foi levar comida para os seus irmãos que estavam no exército, e quando viu lá o gigante Golias desafiando o exército de Israel, o que Davi fez? Ele ficou irado. Ele disse assim, eu nunca me esqueço dessa palavra, ele disse assim, quem é este incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quem? Quando ele falou assim, os irmãos dele vieram e falaram, rapaz, sai fora daqui, você é um moleque, você não sabe, você não entende nada de guerra, você não entende do que é inimigo. Quer dizer, aqueles irmãos são os mesmos irmãos de hoje, que estão dizendo assim, poxa, como é que pode os desonestos conseguirem sucesso e os honestos viverem uma vida amarrada? Como é que pode, Senhor? O próprio Jeremias disse, Senhor, leva a mal não. Eu sei que se eu fosse discutir com o Senhor provaria que está com razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos e os desonestos conseguem sucesso? Enquanto os honestos, aqueles que creem em ti, vivem uma vida miserável, mesquinha. Ele falava isso, mas é que o que acontecia, o que acontece hoje? Acontece a mesma situação, porque esses mesmos questionamentos são feitos hoje por muitas pessoas e provavelmente por você que está me ouvindo nesse momento. Você que sempre está me ouvindo. Você gosta da palavra de Deus. Você gosta de ouvir a palavra de Deus, da oração e tal, você curte. Mas você não é aquela criatura que tem fé para tomar atitude de coragem e se lançar de corpo, alma e espírito. Você não é essa pessoa. Sabe por quê? Há pessoas que dizem, eu queria ter a fé do bispo. Deus é quem nos dá a fé. A fé que ele me deu, ele dá para você também. Agora, a diferença é que eu não fico olhando para a prosperidade e riqueza dos ímpios. Eu não fico olhando o sucesso dos outros. Eu não me preocupo com o sucesso dos outros. Se eles são desonestos, se são honestos, eu não quero lá saber. Eu quero saber de mim, da minha fé. Eu não aceito crer num Deus grande, num Deus todo-poderoso, e ver coisas pequenas na minha vida. Eu não
aceito isso. Se você aceita, então você tem andado ou você tem disputado com homens que vão a pé. Você tem asas. Você tem asas de águia. Deus lhe deu a fé para você voar. Para você voar alto. Mas você insiste em disputar com aquelas pessoas que correm a pé, que vão a pé. Então você bota um tênis e vai querer disputar com os homens que vão a pé. Se você tem asas, se você tem asas, você não precisa de tênis. Oh, minha amiga, meu amigo ouvinte, abra sua cabeça, o seu entendimento. Se Deus é grande, como nós temos crido, como a Bíblia ensina, fala, mostra, então nós temos que ver esse Deus grande na nossa vida hoje. Não amanhã, não no futuro, não na próxima geração, mas hoje. Então eu tinha essa visão, e tenho, continuo tendo. E é isso que nós temos procurado passar para as pessoas. Porque, a bem da verdade, é assim. Você tem fé. Mas, se você foca a sua fé, fica olhando, você fica se perdendo tempo, olhando, observando, notando, vendo os detalhes da vida dos outros que prosperam e que são desonestos. Se você vive nessa fé, é claro que você está disputando corrida com homens que vão a pé, sendo que você tem asas para voar. Você não tem que disputar com os homens, você tem que disputar com avião ou aviões a jato. Essa é a realidade. Deus lhe deu asas para você voar alto, para você ir longe. Mas a sua fé fica perdida no meio da miséria. Você fica olhando para pessoas que estão se perdendo, para os ímpios, para os incrédulos, que estão enchendo a cara, que estão se prostituindo, traindo, adulterando, roubando, se corrompendo. Você talvez esteja preocupado com os outros, quando você deveria se preocupar consigo mesmo. Abra sua mente, minha amiga e meu amigo ouvinte. Como é que você pode, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Você tem uma visão, a sua visão, a visão que Deus lhe tem dado, a fé que Deus lhe deu, é para você semear num campo com 1.000 quilômetros quadrados. Deus lhe deu fé para você plantar num campo com 1.000 quilômetros quadrados. Quer dizer, coisa grande para chuchu. Mas, porque a sua fé fica, a sua visão, sua ótica de fé está focada nas pessoas ímpias que vivem no pecado e estão prosperando, então a sua fé fica desfalecida, inerte. Como é que você vai plantar no campo de 1.000 quilômetros se a sua fé está num campo minado, um campo podre? Não dá. Você não vai ter fé para plantar nesse campo enorme que Deus te deu, enquanto você fica olhando para as coisas pequeninas desse mundo, as coisas erradas, as coisas falhas, enquanto você fica criticando, enquanto você fica jogando pedra. Na verdade, você está invejando aqueles que estão se corrompendo e estão se dando bem, aparentemente se dando bem. Você não sabe a vida deles, você não sabe o que está acontecendo com eles. Então eles aparentam uma vida próspera, um sucesso, mas vocês não sabem o que se passa na vida daquele pessoal que é incrédulo, ímpio, que não tem nada, que são filhos de Belial. Você não sabe. Então você não tem que focar a sua visão nas coisas erradas.
Você não tem que ficar olhando para os filhos de Belial, para os ímpios. Você tem que olhar, minha amiga, meu amigo, para a projeção que Deus lhe deu, a fé que Deus lhe deu. Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis remover as montanhas, mandá-las para o mar, e elas vão obedecer. Mas não obedece, não tem obedecido. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo ouvinte? Porque você tem falhado, você tem faltado. Você tem pecado. Não, bicho, eu não tenho pecado. Você tem pecado. A partir do momento que você fica olhando para os ímpios, perdendo tempo observando ou invejando o sucesso dos ímpios, você está em pecado. Você tem que cuidar de você, rapaz. Você tem que focar em você, rapaz. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, olhe para o seu campo. Olhe para dentro de si. Tenha a visão de águia. Porque Deus já lhe deu a fé, já lhe deu as asas para você voar alto, mas você tem se perdido nessa visão mesquinha e miserável. É por isso que você não cresce, não desenvolve. A culpa não é de Deus de você não ter sucesso, não. A culpa não é de Deus de você não ser rico, não. Nada disso. A culpa é sua. Você tem sido fiel, você tem sido honesto, mas você tem falhado, porque você tem tirado a visão da grandeza de Deus e colocado essa visão na prosperidade dos ímpios. Aqui no Salmo 112, versículo 3, diz que prosperidade e riquezas haverá na casa do justo, e a sua justiça permanece para sempre. Deus é justiça. Então, Ele quer ser glorificado através da sua vida, mas para isso, você tem que abrir a sua visão, você tem que tirar os olhos daqueles que estão correndo a pé e olhar para aqueles que têm asas de águia. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.